Eu não sei se você se lembra, mas um tempo atrás, quando o Elon Musk ainda estava amiguinho do presidente Donald, ele apareceu todo de preto e ele apareceu com um boné preto. E ele falou: "Eu não sou apenas MAGA, eu sou Dark MAGA, né? Dark Gothic MAGA, um MAGA escuro, sombrio e gótico." Meus amigos, o que ele quis dizer quando ele falou que ele era um Dark MAGA, né? Explorar essa questão aí, ela vai nos conduzir a algumas conclusões interessantes. Então, a gente vai explorar a ideia de que esses caras querem implementar uma monarquia, eles querem uma tirania no sentido romano, do Império Romano, e eles querem implementar esse tecnato que eles chamam também de GovCorp, que é o governo visto como uma corporação, ok? Então, com essa chegada do presidente Donald e do Elinho Musk ao poder, o que nós estamos vendo é uma ordem internacional nova, multipolar, sendo implementada diante dos nossos olhos. Um pouquinho antes das disputas de novembro do ano passado, Elinho Mosca, lá em Butler, na Pensilvânia, ele falou: "Não sou apenas maga, sou um maga sombrio." Né? Alguns meses antes, o presidente Donald tinha conseguido continuar vivo diante daquela tentativa ali de tirar a sua vida, né? E o presidente Elon Musk aproveitou a oportunidade para falar isso. Então, essa sigla, que é Make America Great Again, né, torne a América grande novamente, a gente sabe que virou aí na boca do Elon Musk o MAGA sombrio. E aí, o que significa esse negócio de MAGA sombrio, né? Tem gente que tem a ver com uma moeda meme do MAGA sombrio, tem o Elon Musk se autoproclamando um super-herói, e ele dizendo, e também existe também o Elon Musk falando sobre uma espécie de tomada de poder nos Estados Unidos, o que é tudo muito estranho, né? Tem gente aí que é da Dark MAGA que quer uma tomada de poder aí. Sabemos que Peter Thiel, que é cofundador do PayPal, junto com Elon Musk também, é o defensor mais conhecido do movimento chamado Dark Enlightenment, o iluminismo sombrio, enquanto Musk é um defensor mais conhecido da tecnocracia. Mas como a gente vai ver, essas teorias sociopolíticas, Dark MAGA e o iluminismo sombrio, têm quase a mesma proposta, tá? Num documento, por exemplo, da SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos 2021, Elon Musk, então ele e o então diretor financeiro da Tesla, o Zach, eles mudaram oficialmente os seus títulos de trabalho para se tornarem os Techno Kings da Tesla. E isso pode parecer apenas uma diversão, até apenas uma brincadeira, só que o Kirk Horn também era conhecido pelo título de mestre da moeda, como lá em Game of Thrones, mas o Elon Musk, ele certamente entende a gravidade da tecnocracia e o termo tecnocrata. Essa escolha de mudar o título, né, essa escolha cuidadosa das palavras, é um importante detalhe. Embora grandes oligarcas ali como o Elon Musk e o Peter Thiel frequentemente expressem ideias de maneira assim confusa, difícil de entender, a gente tem que perceber que essa linguagem indica crenças fundamentais de pessoas não só como Musk e Thiel, mas também do Jeff Bezos e outros membros daquilo que o David Rothkopf chama de do membros do Conselho de Relações Exteriores, que ele chama no seu livro como a superclasse, ou seja, pessoas que podem influenciar a vida de milhões de outras pessoas tranquilamente ao redor do mundo. Então, tanto Musk como Peter Thiel, eles são membros dessa superclasse, tá? Que na verdade acaba sendo quase que uma classe sombria. E a gente não pode esquecer que o avô materno de Elon Musk, o Joshua Haldeman, que era do Minnesota, em 1906, quando o avô materno do Elon Musk tinha apenas 4 anos, os seus pais levaram a família para o norte e se estabeleceram em Saskatchewan, lá no Canadá. Em 1936, após 34 anos vivendo nas planícies do Canadá, o Joshua Hadman se mudou para outra região, onde estabeleceu ali um negócio de quiropraxia. Entre 36 e 41, ele também foi diretor de pesquisa e líder da filial canadense de uma entidade promissora conhecida como Technocracy Incorporated, abreviação para Technocracy Inc. Em 1940, enquanto ele estava nesse cargo,
ele foi detido pela polícia canadense por violar os regulamentos de defesa do Canadá, segundo os quais a tecnocracia era considerada uma organização ilegal. Como resultado, ele teve a sua entrada negada nos Estados Unidos, onde ele pretendia fazer um discurso promovendo a tecnocracia, e ele foi então multado e recebeu uma pena suspensa por liderar essa controversa organização. Depois dele ser condenado em 1941, ele se filiou ao Partido do Crédito Social. Para você que acha que crédito social é um negócio novo, o Partido do Crédito Social foi formado em 1932, ou seja, quando Elinho Mosca fala sobre uma sociedade sem dinheiro, e ele fala sobre uma sociedade onde vai haver uma renda básica universal, ele está falando de algo dos anos 30, de quase 100 anos atrás. O Partido do Crédito Social buscava implementar uma teoria econômica do crédito social, que era do engenheiro britânico C.H. Douglas. Assim como o Partido do Crédito Social, a tecnocracia também se baseava na ideia de eficiência, ok? A ideia de eficiência industrial do Frederick Winslow Taylor, do Taylorismo, ou seja, o avô do Elinho Mosca tinha a eficiência como argumento para uma tomada de poder. Exatamente o que o seu netinho fez com o Departamento de Eficiência Governamental, tá? E aí, meus amigos, a família de Joshua Haldeman, composta por várias pessoas, incluindo May Haldeman, que é a mãe do Elinho Mosca, deixou o Canadá em 1950 para se estabelecer na África do Sul. E aí, na condição de empreendedores e de aventureiros, eles viajavam muito, segundo seu próprio relato, né? A mãe do Elinho Mosca, a May Haldeman, era próxima dos pais e incorporou do pai o espírito empreendedor, o senso de aventura. Inevitavelmente, ela também estava familiarizada com as ideias políticas dos pais, né? E a mãe do Elinho lembrou que quando ela era criança, ela e os seus irmãos faziam seus boletins mensais e fotocopiavam boletins informativos e depois colocavam selo nos envelopes, tá? Sabemos que May Haldeman casou com Errol Musk em 1970. O filho deles, o Elinho, nasceu lá na África do Sul um ano depois. Era um bebê quando o avô bateu as botas num acidente, numa queda de uma aeronave, tá? O avô do Elinho Musk era parente era piloto de aeronaves e na condição de piloto de aeronaves ele viajava o mundo inteiro. Só que algumas pessoas dizem que ele forjou o seu próprio óbito e ele continuou vivendo aí durante muitos anos. O avô do Elinho Mosca. Embora Elinho Mosca fosse evidentemente próximo da mãe, ele optou por ficar com o pai quando os dois se separaram em 79. Mas depois que o relacionamento do Elinho com o pai azedou, ele encorajou a mãe a solicitar passaporte canadense, né? Com isso, ele conseguiu rapidamente também o seu próprio passaporte canadense, saiu da África do Sul e assim evitou o serviço militar obrigatório no país. O objetivo final dele era viver e trabalhar nos Estados Unidos, só que antes disso ele decidiu partir para o Canadá, onde ele retorna às suas raízes e trabalha como ajudante na fazenda do seu primo de segundo grau. Lá ele aguardou a chegada da sua mãe e ela foi seguida pelos dois irmãos, o Kimball e a Tosca Musk, que também queriam ficar mais perto da família Haldeman no Canadá. E aí, o Elinho estudou lá em Ontário, no Canadá, por 2 anos antes de concretizar o seu objetivo de se estabelecer nos Estados Unidos, se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde ele se formou em Física e Economia, e depois ele estagiou em empresas de tecnologia do Vale do Silício, tá? Chegando nos dias de hoje, em outubro de 2024, uma possível conta falsa do bilionário da Amazon, Jeff Bezos, publicou no X o seguinte: o estado da rede para Marte está sendo formado diante dos nossos olhos. O verdadeiro Elon Musk respondeu dizendo a tecnocracia de Marte. Ou seja, e aí a conta do Jeff Bezos respondeu: conte comigo. Ou seja, enquanto sonha aí com a colonização de Marte, Elon Musk deixou bem claro o sistema político que ele prefere. Ele não quer democracia representativa, ele quer uma tecnocracia total. Isso mostra que ele, em 2019, ele escreveu o seguinte: acelerando o desenvolvimento de naves espaciais para construir a tecnocracia marciana. Ele está completamente empenhado em criar uma tecnocracia. Para você que ainda não tem ideia do que é a tecnocracia não é um sistema de governo de democracia representativa em que as pessoas escolhem os seus representantes eleitos. Tecnocracia é um governo autocrático de cientistas e tecnólogos.
Não tem o povo participando da escolha do líder. O líder é escolhido internamente pela elite devido às suas capacidades científicas e técnicas, tá? Há muito tempo a gente sabe que essa ideia de renda básica universal de crédito social caminha juntinho com a ideia da tecnocracia desde lá dos anos 30, e a gente sabe que há muito tempo o Elinho Mosca defende a renda básica universal e ele, inclusive, na cúpula de segurança de inteligência artificial, ele que foi convocada lá no Reino Unido, ele falou até sobre uma visão utópica que ele tem do futuro de uma sociedade dominada pela inteligência artificial e uma era de abundância. Quando ele disse: "Nós teremos não uma renda básica universal, mas uma alta renda universal". Em outras palavras, ele estava sugerindo que as massas teriam vidas de abundância perfeita, possibilitada pela distribuição definitiva da renda básica universal, e isso tudo controlado pela inteligência artificial. Ou seja, Elinho Mosca, ele deseja a tecnocracia e um sistema de crédito social, assim como seu avô Joshua Hadelman. E isso é evidente para todo mundo que conhece a sua história, ok? E aí, meus amigos, ele investiu mais de 1/4 de bilhão de dólares para instalar o presidente Donald no Salão Oval, 250 milhões de dólares. Naturalmente, ele contando com o retorno do seu investimento. Na verdade, esse retorno já é um fato consumado, porque ele já ganha bilhões com os contribuintes americanos por meio de uma rede de contratos governamentais que ele tem. Então, para magnatas como ele, o dinheiro é simplesmente um meio para atingir um fim, que é obter mais poder, e a sua riqueza o posicionou para começar a implementar seriamente a sua visão da tecnocracia, que é a mesma visão do Curtis Yarvin, só que com outras palavras, tá? Então, na verdade, o Departamento de Eficiência Governamental, no final das contas, é a implementação clara desse governo tecnocrático, ok? Então, meus amigos, o que a gente está vendo é um total alinhamento e uma total confirmação dessa visão contrária à democracia representativa e favorável a essa ideia doida de uma tecnocracia total. Nós vermos o alinhamento claro e direto de Elinho Mosca com Curtis Yarvin significa que o seu partido, o Partido da América, America Party, é exatamente nada mais nada menos que mais um passo na consolidação desse plano tecnocrático. E isso traz para nós elevada preocupação, porque é, na verdade, a implementação daquilo que a gente chama de grande reset.